turma boa, estamos de volta para a nossa aula de número 4 de Teologia Contemporânea. Nós estamos ao vivo com a nossa turma de bacharel de Nova Iguaçu e você que está assistindo essa aula gravada no seu melhor horário, no seu melhor dia, no Instituto FASTEF. A nossa aula de hoje é a aula de número 4 e nós já estamos caminhando, né, na teologia contemporânea, na teologia especulativa, e eu gosto sempre de lembrar o que nós vimos na aula passada, relembrando os alunos aí de tudo que falamos na aula passada. Semana passada, ou na aula passada, nós trabalhamos a teologia do mito, do Rodolph Bultmann. Ele propõe uma desmitologização da teologia, dos milagres, das parábolas e de certos eventos da cultura judaica. A proposta do Bultmann é que a teologia do Novo Testamento seja desmistificada. Ele vê muita coisa como mito. E finalizando a aula passada, que foi uma aula até extensa, falamos bastante. Hoje eu prometo que eu vou falar menos, hoje eu prometo que eu vou falar pouco. Nós tivemos a teologia da esperança. Os grandes expoentes da teologia da esperança é o reformado Jürgen Moltmann, o Pannenberg, que é um luterano, e o Metz, que é um católico. Mas sem dúvida nenhuma, um dos maiores expoentes dessa teologia foi o Moltmann. Não confunda com o Bultmann, tá? O Bultmann é da teologia do mito, o Moltmann é da teologia da esperança, que também é conhecida como a teologia futurista. Hoje nós vamos estudar as teologias sociais. Provavelmente você já deve ter ouvido alguma coisa sobre teologia social, talvez não com essa nomenclatura de teologia social, mas nós vamos abarcar naquilo que essa teologia nos propõe hoje. A teologia social, turma, ela é um campo da teologia que enfatiza o papel da fé na transformação da sociedade. Ela busca compreender e responder às questões sociais, como, por exemplo, a desigualdade social, a pobreza social, a justiça, a partir de uma perspectiva teológica. Então, na realidade, as teologias sociais, elas trazem uma proposta para um tema que é muito relevante e que muitas igrejas acabam negligenciando, que são as obras assistenciais, que são as obras sociais. Eu sei que nós conhecemos muitas igrejas que têm até institutos para ajudar os mais necessitados, os mais carentes. Só que muitos desses institutos e muitas dessas obras assistenciais é só para inglês ver, porque eles não estão mudando a realidade de ninguém, ou quase ninguém, porque eles não estão impactando a sociedade, os vizinhos da própria igreja não são impactados com essas obras. Então, a proposta da teologia social, ela é trabalhar essa questão de desigualdades, onde nós temos no Brasil 98% de pessoas que vivem uma vida muito apertada, para não dizer outra coisa, financeiramente, e apenas 2% da riqueza desse país está nas mãos dos mais abastados. É uma desigualdade discrepante, né? Aonde o rico cada vez ele fica mais rico, aonde o pobre cada vez ele vai ter que trabalhar ainda mais para levar o pão nosso de cada dia para sua casa. Questões como pobreza, principalmente em países subdesenvolvidos, questões como desigualdade e questões como justiça social são pautas da teologia chamada teologias sociais. A teologia social ela vai ter raízes
na interação entre a religião e a sociedade ao longo da história? É um bom debate que a gente pode fazer, né? Religião e sociedade. Até que ponto a igreja precisa contribuir com a sociedade? Até que ponto a sociedade olha para uma igreja, ou para uma seita, ou para uma religião, e ela vê assim as portas abertas para entrar e se sentir bem ali, dentro de uma comunidade, dentro de uma liturgia, dentro de um local onde ela pode verdadeiramente pertencer. No cristianismo, que é o nosso caso, nós temos um movimento, né? Por exemplo, como o evangelho social. Esse movimento ele foi liderado pelo Walter Rauschenbusch no final do século XIX. Destacaram-se a necessidade de aplicar os princípios cristãos para combater as injustiças sociais. Jesus ele disse: tive fome e me deste de comer, tive frio e me cobriste, estava com sede e saciaram a minha sede. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que não é capitalista, que não quer apenas para si, aonde a liderança da igreja ela anda de avião para cima e para baixo, e o dizimista, o ofertante e a grande composição da igreja muitas vezes vai a pé porque não tem nem o dinheiro da passagem. E aqueles 5, 10 reais, ao invés dele pegar um ônibus, um Uber, ele prefere dar uma ofertinha da viúva nas igrejas. Então nós vemos isso de maneira muito latente na sociedade e na teologia social. A igreja ela precisa despertar para um trabalho filantrópico, um trabalho de ajudar o próximo, não apenas com os recursos dos membros, porque muitas vezes, se eu chego para as minhas ovelhas e eu peço recursos para dar determinadas cestas básicas, a nossa membresia ela tem amor no coração, ela é uma membresia muito pujante, a gente vai se reunir, a gente vai conseguir. Só que muitas vezes é até desnecessário convocar esses membros para essa obra, sendo que existem igrejas aí que tem até fachada de mármore. Às vezes a rua não é nem asfaltada, né? Na periferia de Belfor Roxo, mas a fachada da igreja é de granito. Então nós já vemos uma discrepância aí no tocante a obras sociais, a olhar para o nosso irmão pobre e dizer para ele: o que te falta eu tenho sobrando e eu vou dividir com você. Na teologia social, o que é ressaltado? É ressaltado um conteúdo ético, é ressaltado um conteúdo social da igreja, da atividade da igreja. Portanto, as teologias sociais, analisamos algumas questões aqui dentro dessas teologias. E a primeira questão é: qual é a realidade social na qual está inserida a igreja? Responde para mim, Paulo Malta. A nossa igreja está inserida aonde no papel social? Abre o microfone aí e responde. Paulo Malta. Abre o microfone aí e responde. Qual é a realidade social da nossa igreja hoje? Professor, eu quero pedir desculpa ao senhor e à turma, que hoje foi um dia um pouco... Grava não. Grava não. Olha, cara, é até difícil eu conseguir responder. Quando eu falo igreja, eu não falo a sua denominação, a minha denominação. Estou falando do evangeliquez brasileiro. Olha, a igreja lá está inserida, né, na sociedade, né? Vou tentar explanar aqui. Cadê o Renan para me ajudar? Renan ali.
Liga o áudio aí, Renan. Aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Oi. Calma aí, tá bom. Calma aí, poder. Perfeito. E na minha opinião, deixa eu baixar aqui o microfone. Na minha opinião, nós estamos aquém, socialmente falando, da onde nós deveríamos estar. Renan, qual é o papel da igreja junto aos problemas encontrados na sociedade? Qual é o papel da igreja junto aos problemas encontrados na sociedade? Fala comigo, Renan. E a igreja, eu acho que, tipo assim, ela tem que trazer a sociedade, fazer um projeto social e trazer a proximidade, a colaboração dos pastores que estão junto ali com a população, buscando, estar implantando a igreja. Porque hoje nós não vimos esse trabalho. É muito diferenciado. São poucas igrejas que fazem isso, trazer aproximação. A igreja está se distanciando. E com isso o bairro fica jogado. Você não sabe quem é. São poucos pastores que se envolvem nisso. E quando o pastor se envolve nisso, ele conhece cada um do seu bairro ali. Perfeito. É uma coisa linda. E o pastor, ele conhece a ovelha pelo seu nome. Valcilena, como a igreja pode ser instrumento de transformação social? O que a igreja precisa fazer para transformar uma realidade social? Sobre o microfone. Tem que ir atrás de mais conhecimento, transmitir mais conhecimento até para os fiéis que trabalham ali junto ali em equipe. Eu acho que tem que ter um trabalho em equipe, entendeu? Para poder estar passando essa visão. Perfeito. A igreja, ela precisa ter um trabalho social fundamentado, planejado, elaborado, estudado, para que a gente possa estender a mão para o necessitado. E que isso não fique só na minha teoria, e que isso não fique só no meu estudo, e que isso não fique só na teologia teórica, mas que ela vá para um campo prático. Porque o que vai adiantar vocês estudarem conosco 24 disciplinas, 30 disciplinas, 2 anos de curso, 3 anos de curso, se nós não sairmos do campo teórico e partirmos para o campo prático? É isso que a teologia social ela propõe. É boa essa aproximação entre teologia e ciências sociais? Esse discurso é legítimo? Isso é bom? O teólogo deveria se preocupar com a mazela daquele que não almoçou hoje, daquele que não jantou hoje, daquele que não vai tomar café amanhã? Alguns teólogos de um perfil bem fundamentalista, eles rejeitam por completo essa tal aproximação. Uma certa vez, eu propus para um líder de uma grande igreja no Brasil. Essa igreja, esse líder, ele tá toda hora na televisão, Band, Rede TV. Na época, se gastava ali de 6 a 10 milhões por mês para manter os programas televisivos. E eu fui propor uma obra social dentro dessa igreja. Sabe o que esse líder, um dos maiores do Brasil, disse para mim? Eduardo, quem deve se preocupar com o pobre
é o governo. É o governo que tem que se preocupar com o pobre. A igreja tem que se preocupar com a salvação, com a pregação do evangelho. Agora, com o pobre, o governo tem que se virar. Então, particularmente, ele faz parte dessa turma, esse perfil fundamentalista que rejeita essa aproximação da teologia e das ciências sociais. Na prática, isso vai ocorrer ao contrário, tá? Pois qualquer teologia que nós produzirmos aqui, ela vai ser feita no ambiente cultural. E ela vai ser influenciada por esse ambiente. Se eu estou na periferia de Belford Roxo, eu vou ser influenciado pela pobreza. Se eu estou em uma comunidade carente, se eu estou lá no Chapadão, se eu estou lá na Vila Kennedy, se eu estou lá no Buraco do Boi, se eu estou lá, a igreja está implantada nesses lugares, como o Renan disse, no bairro. Se nós estivermos no bairro, esse ambiente vai influenciar a igreja. E se nós tivermos esse amor que dizemos ter pelo próximo, não tem como ficar indiferente. Não tem como alguém ter fome e nós não darmos de comer. Deu para entender? Sim ou não? Paulo Malta, tá entendendo? Perfeito. Renan, quer falar, Renan? Não? Quer falar? Vocês fazem um monte de mímica e eu não entendo o que vocês estão falando, porque eu fugi do curso de Libras. Ao estabelecer um diálogo com as ciências sociais, o teólogo cristão terá, por sua vez, de renunciar à sua posição cômoda, que é muito cômodo para mim, tá numa sala de aula, tá de frente para uma câmera dando aula para vocês. É muito cômodo para mim estar num púlpito com um microfone na mão. Mas quando nós encaramos essa realidade, nós vamos ter que sair da nossa condição cômoda e considerar a religião, a verdadeira religião, como Tiago disse, um santuário protegido de críticas. As pessoas elas vão te criticar se você fizer uma obra social, mas as pessoas também vão criticar a sua igreja se ela não fizer nada por ninguém. Então é melhor que sejamos criticados fazendo bem ao próximo, matando a fome de quem está com fome, levando quentinhas, sopão, debaixo do viaduto onde tem os cracudos ali, e a gente levando junto com o alimento físico, um alimento espiritual, que é o que nós aprendemos no curso de capelania. Assim, as ciências sociais poderiam desempenhar um papel importante de autocompreensão crítica dentro da teologia, desde que tenhamos a consciência de que nem tudo pode ser explicado sociologicamente. Como assim? Tudo ser explicado sociologicamente? Nem tudo é um fenômeno social. Como nós trabalhamos com fé, existem também regências malignas, hostes espirituais da maldade. Existe também uma miséria que vai impregnar na vida das pessoas, um espírito maligno mesmo de miséria, de lixão, que não vai querer perder essa pessoa. Então esse trabalho é um trabalho duplo. Tanto um trabalho social para matar a fome de quem tem fome, como também um trabalho de oração, um trabalho de libertação, um trabalho de salvação. Então essa é a proposta
da teologia que nós estamos estudando hoje, que é a teologia social. Grandes nomes do evangelho social. Nós temos alguns expoentes na teologia sobre as obras sociais, o assistencialismo. O primeiro nome que nós temos no evangelho social, sem dúvida, é o maior intérprete, é o pastor Batista, que eu já citei o nome dele no início da aula, Walter Raufsburg. Ele nasce em 1861, ele vem a falecer em 1918, portanto já século XX. Ele foi professor do Seminário Batista de Rochester em 1897, até o dia que Jesus levou ele para a glória. Então foi um homem que dedicou toda a sua vida para diminuir a desigualdade social, justiça social, igualdade. Agora tem um aqui que vocês certamente já ouviram falar dele. Um outro grande que você já ouviu falar dele, com certeza, é o pastor Martin Luther King, que lutou nos Estados Unidos contra o preconceito racial. Até hoje tem preconceito racial na América, mas é bem menor do que na época de Luther King. As injustiças sociais contra os negros. Inclusive, se um negro estava sentado em um coletivo, em um ônibus, na época do Luther King, e chegasse um branco e não tivesse lugar para ele sentar no ônibus, o negro tinha que levantar e ceder o lugar para o branco. Olha que loucura, né? Parece que não são filhos do mesmo pai. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, olha, se a humanidade entendesse que todo mundo precisa de todo mundo, eu preciso da Valcilena, a Valcilena precisa de mim, eu preciso do Paulo Malta, o Paulo Malta precisa de mim. Se a humanidade entendesse que nós precisamos uns dos outros, a humanidade estaria muito melhor. Mas, infelizmente, as pessoas, elas se acham donas do mundo, dona da razão, só porque tem um carro melhor que o meu, só porque mora num bairro melhor que o meu, só porque é negro, porque é branco, porque tem faculdade, porque não tem faculdade. As pessoas, eles têm esse ar de superioridade e eles começam a destratar, a maltratar o seu semelhante. Luther King lutou contra as injustiças sociais, contra os negros. Ele foi responsável por disseminar a prática do protesto não violento, semelhante ao que Gandhi fez lá na Índia. Então, com certeza, Martin Luther King, ele foi uma voz. Ele não foi o eco, ele foi uma voz. Ele levantou uma bandeira de igualdade e ele tem o seu renome na galeria aí dos teólogos sociais. Tem uma frase boa do Luther King que diz assim: eu não me preocupo tanto com as palavras dos desonestos, com as atitudes dos corruptos. Eu me preocupo muito mais quando os bons fazem silêncio. O silêncio da omissão. Muitas vezes eu e você temos nos omitido. E ao invés de ser uma voz profética, de denunciar o pecado, de denunciar o erro, nós nos acomodamos com aquele sistema e não denunciamos e não falamos aquilo que deve ser falado. O cristão, ele deve se posicionar. Ele deve estabelecer ali uma comunicação
limpa, uma comunicação fluida, uma comunicação cristalina. Porque nós somos sim, sim e não, não. O evangelho social na América do Sul. Na América do Sul, esse movimento pôde também ser identificado como a teologia da libertação, com o propósito comum de estabelecer-se justiça social, até mesmo por meio de uma revolução. Mas aqui não é uma revolução clássica, tá? Onde cada um vai pegar uma arma e vai fazer uma anarquia. É uma revolução de pensamento, de construções. É uma revolução de mindset, de mudança de mentalidade. Então, na América do Sul, nós temos a teologia da libertação. Essa libertação, ela não tem muito a ver com os cultos de libertação que nós fazemos hoje. Essa libertação é a libertação da escravidão, é a libertação da desigualdade social, é a libertação das injustiças, é a libertação da humilhação, de ser tratado como um capacho, como alguém que é inferior, como alguém que é menor. A teologia da libertação, ela chega muito forte aqui na América do Sul. O sucesso da teologia da libertação na América do Sul, ela deve-se aos seguintes fatores. Primeiro, um grande índice de desemprego. Os países da América do Sul, antigamente chamados de terceiro mundo, agora chamados de países subdesenvolvidos, há uma miséria muito grande, há uma crise muito grande de empregos. Para você ter uma ideia, tem uma cidade aqui do lado da nossa chamada Taubaté. Vocês já devem ter ouvido falar de Taubaté. Eu acho até que é a terra do Monteiro Lobato. Hoje, um supermercado abriu 500 vagas de emprego e deve ter anunciado em alguns veículos a inauguração do grande supermercado, grande atacadista, está selecionando lá 500 pessoas para trabalhar. Uma multidão tão grande foi que dava volta nos quarteirões. As pessoas ficaram 5, 6 horas para fazer uma ficha, uma entrevista de trabalho, e até a Globo mandou o drone lá, o helicóptero, para filmar aquela luta do trabalhador, que deve ser uma luta diária. Pessoas que estão ali se candidatando para ganhar um salário mínimo, como se um salário mínimo desse para a gente sustentar uma família, né? Mal e mal a pessoa se sustenta com um salário mínimo. Como é que vai sustentar 4, 5, 6 pessoas? Mas o trabalhador, ele sofre porque os países da América do Sul, inclusive o Brasil, têm um alto índice de desemprego. Em segundo lugar, as diferenças sociais alarmantes. Gente, eu até brinco às vezes com o Eduardinho, com a minha esposa, com o Gabriel, que nós estamos vivendo aqui numa cidade onde quem é rico de verdade. Aqui eu vejo nas ruas aqui Porsche, Lamborghini, BMW. Ih, BMW aqui é lixo. Audi, Ferrari. Mas em contrapartida, também nessa mesma cidade, existem pessoas que não têm dinheiro para almoçar. Eles não podem entrar num restaurante como eu, como você, e fazer um prato de 20, 30, 40 reais. Tem gente que tem que comer lá no Bom Prato, que é aquele restaurante popular, aquele restaurante do garotinho, né? Paga R$1, R$2 e a pessoa come. Tem muita gente assim. Tem muita gente que anda de Porsche, de Lamborghini, de carros aí que beiram 1, 2, 3 milhões de reais. Mas tem muita gente que não tem nem o que comer dentro de casa. Outro fator
é a pobreza. Os países da América do Sul, a grande maioria deles são países muito pobres. A Argentina enfrentou uma crise agora. O presidente Milei lá, que todo mundo disse que era um lunático, um doido, parece que está conseguindo vencer a crise. Diferenças extremas entre as classes sociais. O rico, ele é muito rico. Eu tenho um vizinho aqui que ele vem trabalhar de helicóptero. Hoje o helicóptero dele veio 2 vezes aí. Deve ter esquecido algum documento, aí passou aqui em cima do meu prédio e aí veio trazer os documentos de helicóptero. Então há uma diferença bruta das classes sociais. Tem gente que vai ser muito rica, tem gente que vai ser muito, mas muito pobre, desfavorecido. E ainda a ausência, né, de uma teologia, já que nós somos futuros teólogos, relevante ao contexto da América Latina, que nascesse num berço dos países subdesenvolvidos. A Europa, ela se desenvolve muito mais rápida pela sua história, pela sua origem, pelo protestantismo, e nós, países do terceiro mundo, subdesenvolvidos, vamos pegando só as rebarbas, né? Vamos vivendo, vamos aprendendo a viver, mas há muita coisa que já existe na Europa, principalmente na Alemanha, no quesito a obras teológicas, vai chegar no Brasil daqui a alguns anos. Existem obras de Lutero na Alemanha que ainda não foram traduzidas para o português. Até o teólogo Iago Martins, ele está traduzindo um livro holandês para o português, fez lá uma vaquinha colaborativa e eles conseguiram pagar os tradutores holandeses para pegar essa obra de domínio público e publicar aqui no Brasil. Inclusive o livro vai ser doado gratuitamente via internet. O Iago Martins embarcou nesse projeto, mas você vê que nós estamos há muito tempo esperando uma teologia e a gente vai vivendo dessas rebarbas, dessas produções que vão chegando por último para nós e não primeiro. Dúvidas até agora? Paulo Malta, Renan, Valcilena, Barradas, alguma dúvida, turma? Tô indo muito rápido? Tô explicando muito rápido? Tá tranquilo? Tá favorável, como diz o outro? Em que momento o evangelho social ganha destaque? Tem um momento em que esse evangelho, essa cultura social, ela vai se destacar. A teologia social, ela alcançou o maior sucesso nos anos seguintes da Primeira Guerra Mundial, pelo fato de atribuir as injustiças sociais às causas das grandes conflagração internacional que ceifou milhões de vidas. Você sabe que toda guerra, principalmente as 2 grandes guerras aí mundiais, a primeira e a segunda, depois passa-se um período ali onde as pessoas estão em estado de choque, há uma insegurança muito grande no mundo, as imagens elas são impactantes de qualquer tipo de guerra, mas depois parece que aquilo vai caindo num esquecimento, parece que nós vamos nos adaptando à arte da guerra, né? É muito impactante quando a Rússia começa a bombardear a Ucrânia, por exemplo. Mas passados meses, e agora tem mais de 1 ano essa guerra, já não chama mais a nossa atenção, nem o noticiário fala muito mais. Parece que a guerra chegou aí a um lugar comum e vidas ainda estão sendo mortas. Precisamos entender que no evangelho social, a igreja,
A minha igreja, a sua igreja. A minha denominação, a sua denominação. Ela é um instrumento de libertação para uma sociedade que está inserida numa estrutura social que é uma estrutura injusta e corrupta. Hoje nós temos corrupção no governo, hoje nós temos corrupção na polícia, hoje nós temos corrupção no judiciário, hoje nós temos corrupção na igreja. Ah, professor, não fala isso. Já está implantado o sistema mundano. O mundo jaz no maligno. E esse sistema, essa estrutura, ela é injusta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que fazer as minhas contas. Aí depois eu vejo, se sobrar alguma coisa, eu ajudo o pobre. Então, muitas vezes, a gente tem vivido isso. E a gente tem, infelizmente, se contaminado com as injustiças que existem por aí. Nosso coração ele se torna um coração de pedra, pedrificado, e também a corrupção que a gente acaba olhando, né? E dizendo assim, meu Deus, aonde a gente vai chegar? Mas também acaba muitas vezes se acostumando a esse modelo. Existem 3 passos básicos na teologia da libertação. Aqui no Brasil, o grande expoente da teologia da libertação é o Leonardo Boff. Peraí. Aqui no Brasil, o grande expoente da teologia da libertação é o Leonardo Boff. Ele é um padre, ele está vivo ainda. Ele é um dos principais defensores da teologia da libertação e ele vai estabelecer 3 passos. O primeiro passo, tem aí na sua apostila, é ver. Ver? Ver o quê? Aqui nós observamos os problemas sociais existentes e tomamos consciência de sua existência. Qual é o problema social que nós estamos enfrentando hoje? A gente tem que fazer alguma coisa para minimizar. A gente está vendo, está na cara da sociedade. Quantas pessoas dentro da nossa igreja que não tem condição nenhuma de fazer um tratamento dentário, não tem condição de ir ao dentista? Por que nós, como igreja, não fazemos um projeto para colocar uma cadeira de dentista lá e pedir para um dos nossos irmãos que são dentistas para atenderem na igreja gratuitamente, doarem gratuitamente algumas horas da sua semana para ficar ali ou na parte da manhã, um diazinho só, ou na parte da tarde, um diazinho só? A gente poderia ajudar muita gente só com tratamento dentário. A gente vê uma pessoa que não tem uma boca cuidada, que não faz a sua higiene bucal, mas a gente apenas vê. A gente atesta a realidade, mas a gente não faz absolutamente nada. Então, ver é observar, é o primeiro passo. O segundo passo é pensar. Depois que você viu, depois que você analisou a necessidade, agora você pensa. É nesse passo que nós teorizamos teologicamente as questões sociais que devem ser abordadas na igreja e na sociedade, pela igreja na sociedade. Nesse momento a gente começa a pensar estratégias, alternativas, o que a gente pode fazer para minimizar a dor do outro. Ah, nós temos um projeto que se chama Projeto Josué, Projeto Neemias, e nós vamos na casa dos mais necessitados e a gente vai capinar, e a gente vai pintar
a casa de alguém, a gente vai fazer pequenos reparos como igreja. É um projeto lindo, mas que precisam de pessoas que vão se empenhar ali pelo menos uma vez por semana. Porque todo mundo quer o quê? O microfone. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer orar. Todo mundo quer o púlpito. Mas e a enxada? E a pá? E o projeto Neemias? Quem quer fazer? Então nós pensamos, teorizamos o que a gente pode fazer para minimizar a dor do próximo. E por último, é o último e terceiro passo do Leonardo Boff, da teologia da libertação, agir. Esse é o passo da praxis, da ação, aonde os fiéis são convocados para promover mudanças e transformações sociais nas estruturas sociais. É esse momento que eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou agir. Eu sei que existe uma dificuldade muito grande. Toda obra de assistencialismo, toda obra de evangelismo, todo o trabalho externo da igreja, a gente vê uma dificuldade das pessoas enorme, mas a começar de nós, precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos pensar, nós precisamos ver, nós precisamos agir. São esses 3 passos que a teologia da libertação, a teologia social, ela propõe. O movimento desse evangelho social, ele teve o seu lado positivo. Tudo que eu estou falando aqui é positivo, tá, pessoal? Eu acho que a igreja deveria fazer até mais obras sociais. Eu gosto muito dessa teologia. Procurou levar a igreja a empenhar-se em atividades mais amplas em favor dos menos favorecidos da sorte. Ah, professor, mas eu não tenho material humano. Como é que eu vou começar um trabalho social lá na minha igreja se só tem 5 membros, só tem 10 membros? Quando a gente tiver umas 500 pessoas, a gente começa. Não vamos começar nunca. É com 5, é com 10 que se começa. Se você levar o projeto, as pessoas abraçam. E isso vai contagiando. Sabe quando você pega um palito de fósforo, risca e coloca ele dentro da caixa de novo com um montão de palitos apagados, né, que ainda não foram usados? Aquele palito aceso, ele vai incendiar, ele vai contaminar no bom sentido. Ele vai transmitir ali, através da pólvora e do fogo, para todo mundo. Então é assim que nós precisamos ser como igreja também. Nós temos que contagiar o ambiente. A teologia social criticou os governos corruptos e os sistemas ideológicos dos injustos. Você acha que governo injusto é coisa de hoje? Ah, é o governo Lula. Outros governos em outros países fizeram as mesmas coisas que o Lula lá faz, que o Bolsonaro lá fez, e que tantos outros aí países, ditadores, fizeram até pior, tá? Para você não pensar que eu sou da direita, da esquerda, do centrão, porque o governo ele é injusto, porque a sociedade ela tem uma ideologia corrupta. E a teologia social, a teologia da libertação, vai bater doído nessa corrupção e nessas injustiças. Foi uma resposta nova da ética cristã em uma nova situação histórica, pois particularmente nos Estados Unidos, é grande o número de problemas decorrentes do rápido crescimento industrial. Obviamente, se nós temos
um sistema capitalista, um sistema de produção. A ótica é essa mesmo. Produzir, produzir, como se o ser humano fosse um robô, fosse uma máquina. Ah, mas eu tô ganhando pouco, eu preciso de um aumento. Ó, tem uma fila aí fora querendo a tua vaga, querendo receber até menos do que você tá ganhando, hein? Se quiser pedir demissão, se quiser pegar o seu chapéu, o seu banquinho, tem um montão aí querendo te substituir. É mais ou menos isso. A consciência cristã, sim, desafiada, converteu-se numa consciência social. Parece que a gente só se move quando nós somos desafiados. Parece que a gente começa a olhar um pouco de maneira mais ampla do que olharmos para o nosso umbigo quando nós somos desafiados em fazer alguma coisa. E essa é a proposta das teologias sociais, principalmente da teologia da libertação, do Leonardo Boff, grande expoente dessa teologia aqui no Brasil. Obviamente, ele é um sacerdote católico e a Igreja Católica ela tem como carro-chefe a caridade. Ah, mas é a caridade que vai trazer salvação? Não. Mas Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. Chegando ao final dessa aula de hoje, vamos falar do nascimento da teologia da libertação? Aqui no Brasil, a TDL é Teologia da Libertação. Ela nasceu da influência de 3 frentes de pensamento. A primeira frente de pensamento aqui no Brasil é a do evangelho social, das igrejas norte-americanas. Tá vendo como nem tudo que vem dos Estados Unidos, da cultura norte-americana, é ruim? Tem coisas boas? Trouxeram de lá. Trazido pelo Brasil, pelo missionário teólogo presbiteriano Richard Shaul. Então, Richard Shaul, ele traz essa cultura norte-americana para o Brasil, essa teologia social. A igreja preocupada um pouco menos com o seu próprio umbigo e um pouco mais com as dores alheias. A segunda influência, a segunda frente de pensamento, é a teologia da esperança que nós estudamos na última aula. A teologia do teólogo reformado Jürgen Moltmann. É uma teologia futurista. Para que eu preciso ter 20 carros na garagem? Para que eu preciso ter uma casa aqui, uma casa na praia, uma casa na serra, uma casa no Rio, uma casa em São Paulo? Gente, nada disso aqui é meu, eu só sou mordomo. E nós não somos daqui. Uma hora a gente nem vai estar mais aqui. Para que ficar acumulando tantas coisas, tantos bens? Existem pessoas que só pensam em acumular. E quanto mais tem, mais quer. É a Dadá, né? A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Camarada ganhava R$1.500, não se fartou. Começou a ganhar 2.500, não se fartou. Começou a ganhar 4.500, não se fartou, tá ruim. Começou a ganhar 8.000, tá ruim, tá pouco, o mercado tá muito caro. Começou a ganhar 12.000, 15.000 reais, que é um salário que a maioria dos brasileiros não tem. E ainda assim não está satisfeito. Porque o ser humano ele tem essa ganância dentro de si. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Ah, mas eu tenho 20 carros na garagem. Agora eu vou comprar um helicóptero. Comprei o helicóptero, estou feliz. Não, agora eu quero uma ilha. Ele nunca se farta, como a Bíblia diz. E a terceira influência, o terceiro pensamento, o terceiro pressuposto, a terceira frente, é a teologia política, que tinha como seus grandes exemplos o teólogo católico
Johann Baptist Metz, na Europa, e também o teólogo batista Havercock, nos Estados Unidos. Então eles fazem parte de uma teologia política que enxerga a desigualdade social como um grande mal. Então eles vão colaborar com as teologias sociais. Agora, turma, existiram eventos que antecederam a teologia social, a teologia da libertação aqui no Brasil. Tem uma série de eventos que vieram antes da teologia nascer aqui na terra tupiniquim. Em 1952, por exemplo, esse missionário presbiteriano, Richard Shaw, ele chega no Brasil, ele traz o evangelho social, ele cria uma estreita relação com os pastores presbiterianos da época, principalmente o Rubem Alves e o Jaime White. Em 64, o teólogo reformado Eugen Multmann, que é o da Teologia da Libertação, ele publica a sua obra Teologia da Esperança. Então são eventos em 52 que antecedem, né? Antecedem a Teologia da Libertação no Brasil. Em 65, o teólogo batista americano Havercock, ele publica o seu livro Cidade Secular. Esse livro você deve encontrar até na internet, se você quiser dar uma lida nele. A secularização e a urbanização na perspectiva teológica. Uma cidade, né, secularizada. Em 67, nós temos o teólogo católico Johann Baptist Metz, e ele se pronuncia na conferência sobre teologia do mundo, e ele faz um marco ali do nascedouro da teologia da libertação em 67 aqui no Brasil. E aí ele publica, né, a obra do Rubem Alves, criticando aí a teologia metafísica, de uma forma geral, propondo o nascimento de novas comunidades cristãs, animando uma outra visão, uma outra paixão pela libertação humana, e cuja linguagem teológica se tornava até histórica. Quando ele critica a metafísica, ele está dizendo: tem irmão que só quer ir para a igreja rodopiar e marchar com o varão. Vida cristã não é só isso, não. Não é só ficar rodopiando, igual o peão do carnê do baú da felicidade lá do Silvio Santos. Não é só rodopiar a vida cristã, não. E em 70, 8 anos antes de eu nascer, né? Eu nasci em 78, temos a primeira participação católica no lançamento da Teologia da Libertação. Ela foi publicada como a Teologia da Revolução, em 1970, pelo teólogo belga radicado no Brasil, José Coblin. Então é uma boa obra também, de 70, do José Coblin. Quem conseguir achar, nós teremos os fundamentos, a teologia da libertação latino-americana, uma exposição crítica, uma doutrina social, uma igreja que trabalha pela libertação e também uma utopia, né? Se é que nós vivemos verdadeiramente nesse sistema, será que olhar para o próximo e tentar amenizar a dor dele seria um devaneio, seria uma utopia? Ele trabalha isso nesse livro. Em 71, o Gustavo Gutierrez, que também é outro expoente da teologia da libertação, tá? Ele publicou a Teologia da Libertação. Em 72, o Leonardo Boff, ele surge no cenário teológico com a publicação Jesus, Cristo Libertador. E esse terceiro, chamado Rubem Alves, estava asilado, né, ou exilado nos Estados Unidos, nesse período aí de ditadura. Boff
passou a ser mais conhecido representante dessa corrente teológica que nós vivíamos, que nós respirávamos aqui no Brasil, devido à proteção que ele recebeu da Ordem dos Franciscanos, a qual ele pertencia. Porque também, se o Leonardo Boff não recebe essa proteção da corte franciscana, ele também teria que se exilar, assim como Rubem Alves e tantos outros que na época da ditadura foi verdadeiramente tenso para essas questões, bater de frente com o poder, bater de frente com os militares, não era uma coisa tão fácil como nós imaginamos